Eu creio que a sua fome e a sua sede se espalha, reflete, se junta com a fome e a sede daqueles que fazem essa casa. E eu tenho certeza que o Senhor Deus irá se manifestar de forma especial, como Ele sempre faz com todos aqueles que o buscam de todo o coração. Amém? Quero começar orando. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia especial que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, por essa casa que o Senhor ergueu, por esse altar erigido aqui na minha cidade natal, Aracaju, cidade que eu amo. Pai, nós queremos concordar com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos concordar com os seus planos para essa noite, Pai. Pai, nós queremos nos render diante da sua graça, diante da sua misericórdia, diante da sua soberania, diante da sua bondade, diante do seu amor, Pai. Que seu Espírito Santo possa agir do jeito que desejar. Nós nos rendemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 6. João, capítulo 6. E a palavra diz assim, João 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E João aqui vai descrever nesses versículos do seu evangelho um dos mais maravilhosos milagres de Jesus. E esse milagre ele é tão relevante que os 4 evangelhos vão relatar esse fato, vão relatar esse milagre incrível que Jesus fez. Jesus, ele já havia iniciado seu ministério, ele já havia passado por várias cidades, vários povoados, ele já havia ensinado nas sinagogas, e também já havia ensinado para o povo as boas novas do reino de Deus, a essa altura do seu ministério. Ele já havia realizado outros milagres, ele já havia curado pessoas, ressuscitado mortos, ele já havia expulsado demônios, e a essa altura, muitas pessoas, multidões o seguiam. E ele também havia enviado os seus 12 discípulos para também, debaixo da sua autoridade, a autoridade de Jesus,
pregar o evangelho, expulsar demônios e curar doenças. Os discípulos, eles foram enviados por Jesus, sim, debaixo da sua autoridade, assim como eu e assim como cada um que um dia se rendeu ao amor de Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Eles não foram por conta própria, é certo, eles foram enviados porque é necessário que alguém os envie para que eles possam exercer de forma adequada a autoridade que eles carregam. E Marcos capítulo 6, verso 7, vai dizer o seguinte: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E no mesmo capítulo, Marcos 6, só que agora o verso 12 e 13, a palavra diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os 12 discípulos, eles estavam entrando em uma nova fase, eles estavam entrando num novo tempo. Eles haviam saído da fase de ver o Mestre fazer, de ver Jesus fazer, e passaram agora para a fase de fazerem eles mesmos no nome e na autoridade de Jesus, debaixo do olhar do Mestre. E isso, com certeza, promoveria experiências pessoais incríveis para eles. E essas experiências que eles teriam gerariam crescimento individual e coletivo. Eles estavam prestes a ir mais fundo. Eles estavam prestes a avançar no extraordinário de Deus. E quantos aqui querem avançar no extraordinário de Deus nesse último trimestre de 2025? Então, debaixo da autoridade de Jesus, enviados por ele, os discípulos vão com essa missão. E quando voltam, Marcos 6,30 relata o seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eu vou repetir porque esse versículo é importante. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido pelo pastor Jairzinho, por toda a equipe aqui da igreja, e ele me levou para conhecer os ambientes, os cômodos aqui da igreja, e num dos lugares ele me mostrou algumas fotos, e foi me apresentando as pessoas que estavam em algumas fotos, e em determinado momento ele disse: olha, esse aqui é o meu pastor, esse aqui é o homem que há tanto tempo, eu não gravei, que há tanto tempo caminha comigo. E aquilo alegrou meu coração. Eu disse: esse homem, ele tem uma autoridade constituída sobre ele, é alguém que o ensina, alguém que o direciona, alguém para quem ele presta conta e alguém que o envia. Assim como Jesus fez com os apóstolos. E essa é outra característica que norteia a relação entre líderes e liderados, a prestação de contas. Ter alguém para relatar as suas experiências e buscar conselhos e alinhar o aprendizado acerca do exercício do ministério que o Senhor Jesus conferiu para cada um de nós. E o bispo J.B. Carvalho, o meu pastor, para quem eu presto contas, quem me ensina, quem me discipula, ele alerta sempre: olha, desconfie de quem se auto-envia, de quem está por conta própria, de quem não tem um mentor, um líder, um pai espiritual. Ele chama essas pessoas, o bispo J.B. Carvalho, de outsiders, pessoas que estão por conta própria e se auto-enviam. A propósito, eu estou aqui hoje porque, além do convite generoso do pastor Jairzinho, a autoridade constituída por Deus sobre a minha vida, o bispo J.B. Carvalho me enviou, me abençoou para estar aqui. E é para ele que eu presto conta das minhas atitudes no exercício do ministério. E o reino de Deus se move assim, por princípios, e um deles
é o princípio da submissão à autoridade previamente constituída. E por falar em submissão a uma autoridade previamente constituída, quem aqui já ouviu falar dos filhos de Seva? Levanta a mão quem já ouviu falar dos filhos de Seva. Alguns demônios da cidade de Éfeso também nunca tinham ouvido falar sobre eles. No livro de Atos, capítulo 19, nós temos um relato de alguns judeus que resolveram se auto-enviar e se deram mal. Atos 19, a partir do verso 13, vai relatar o seguinte: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Verso 14. O verso 15 diz: um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O reino espiritual se move debaixo de autoridade, e o exercício do ministério em nome da Igreja de Cristo deve ser precedido de envio. Repita comigo: envio. Portanto, cuidado com coaches ou qualquer outra pessoa que se apresente para ministrar sacramentos, mas que na verdade é o seu próprio pastor, ele mesmo, que se autodenomina pastor, ele mesmo que se envia, que não é ovelha, que não tem compromisso com uma igreja local, que não foi enviado por um pastor ou uma autoridade sobre a sua vida, ou que não presta conta de suas atitudes no exercício do ministério. E que bom encontrar uma casa onde temos um líder que observa esse princípio. Mas voltando para os discípulos, Marcos continua seu relato nos versos 31 e 32 do capítulo 6. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. E aqui eu vejo outra chave importante para a caminhada, que leva ao crescimento para nós nesse finalzinho de ano, nesse último trimestre do ano. Quando for para realizar algo, quando for para fazer algo, faça com toda intensidade, faça com todo o coração, faça com toda a dedicação. Mas também é preciso reservar tempo para o descanso. Tempo para o renovo, e descansar faz parte da jornada. A palavra nos instrui a repousarmos oportunamente tanto o corpo como a alma. E foi assim com os apóstolos. Êxodo 34, verso 21, diz o seguinte: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar, como na época da colheita. Note que o descanso ao qual se refere aqui, Paulo se refere aqui, não é um chamado para o ócio, ou não fazer nada por não fazer nada, não é um estímulo à preguiça, não, a palavra não nos estimula a isso, mas a necessidade de renovar as nossas forças por meio do descanso, após a realização de um trabalho árduo e intenso. Salmo 116, 7 vai nos instruir sobre o descanso da alma, dizendo o seguinte: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor
tem sido bom para você. Diga isso para o irmão que está do seu lado: o Senhor tem sido bom para você. Então você tem um bom motivo para descansar após a entrega que você fez ou ainda fará nesse último semestre de 2025. Amém? E por vezes nós paramos o corpo, mas a alma, as emoções, elas continuam agitadas. E isso acaba refletindo no corpo. Recentemente eu estive num evento, pastor Jairzinho, onde alguns homens se reúnem, numa espécie de retiro, e lá nós, em determinados momentos, nós temos uma ministração sobre cura, e ministrando cura sobre alguns homens, ao encerrar, um outro veio que já tinha participado desse evento e disse: pastor, depois que o Senhor ministrou, da outra vez que nós nos reunimos, eu fui curado de uma doença autoimune, e eu vim aqui para agradecer e testificar para que a sua fé aumente, para que a sua fé seja fortalecida. E essa doença autoimune, conversando com ele me relatou que foi consequência de um estresse repetitivo sobre a vida dele. Ele até descansava o corpo por vezes, mas a alma e as emoções, elas não paravam, e isso gerou essa enfermidade no seu corpo, mas para a glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele foi curado. Esse Deus, o mesmo Deus que curou esse rapaz naquele dia, é o Deus que está aqui presente, que deseja curar, porque o nosso Deus é o Deus que não muda, amém? E quando Jesus convidou cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, Ele te convidou também para ter descanso. É assim que Mateus 11:28 nos diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas voltando novamente para os discípulos, e após descansar, eles vão para uma cidade chamada Betsaida, na região da Galileia, e as multidões os acompanham eles a pé. E os evangelistas vão relatar o seguinte, Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Marcos 6:34 diz: teve compaixão deles, da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas 9:11 diz: ele acolheu a multidão e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Esse é o nosso Jesus. Essa era a dinâmica da pregação dele: anunciar, ensinar as boas novas do reino de Deus, acompanhado da manifestação, da demonstração do poder do Pai. E eu venho aqui nessa noite fazer isso também, em nome de Jesus. Você, filho de Deus, que está aqui dentro hoje e tem sofrido com opressão, com perseguição espiritual proveniente das trevas, eu quero dar uma ordem, no nome de Jesus: saia toda opressão, toda depressão, no nome de Jesus. Emoções sejam restabelecidas, voltem ao descanso, voltem ao equilíbrio no nome santo de Jesus, amém? Se você crê que o nosso Jesus é capaz de fazer isso, aplaude o nome dele nessa noite. Mas ele não quer só tocar nas nossas emoções nessa noite, e ao final, se o Espírito continuar me direcionando aqui, eu quero ministrar cura sobre os enfermos. Mas voltando novamente para os discípulos, Jesus então resolve fazer um teste, uma prova com eles. E quando Jesus faz uma prova conosco,
não é para nos reprovar, não é para nos rejeitar. Quando Ele faz uma prova é porque Ele quer nos levar para um novo nível. E Jesus ainda usa esse método conosco até hoje. Às vezes Ele coloca o impossível, às vezes Ele coloca o improvável diante de nós para corrigir nosso foco e nos impulsionar a crescer. Aprenda com o que está escrito em João 6, 5 e 6, que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? O verso 6 diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que está fazendo. Ele nunca é pego de surpresa. E ele faz essa pergunta a Filipe para provar Filipe, para levar Filipe a um novo nível de fé. Faz assim com a mão, mais baixa um pouquinho. Diz: a minha fé hoje, se estiver aqui, vai sair daqui nesse nível. Amém? E você está diante de um teste nessa noite. Perceba que Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos? Ou seja, é como se Jesus estivesse perguntando: o que faremos juntos, eu e você, Filipe, para solucionarmos essa situação impossível que está diante de nós? Jesus chama Filipe nesse momento para uma parceria sobrenatural, porque no natural não tinha como resolver. E é para uma parceria como essa que Jesus está te chamando nessa noite. Você crê nisso? Imagine só, Jesus perguntando para você: como daremos pão aos famintos? Como ministraremos cura aos enfermos? Como libertaremos os opressos e perseguidos? Como encorajaremos os que estão com medo e desanimados? Como proveremos todas as contas da casa esse mês juntos? Como faremos para o reino do nosso Pai avançar? Eu não sei vocês, mas essa parceria com Jesus me anima. E qual seria a sua resposta? Onde você buscaria a solução? E Filipe foca, diante dessa parceria proposta por Jesus, ele foca em buscar a solução na impossível tarefa de alimentar aquela multidão que estava naquele local, diante de Jesus. Um lugar de escassez, um lugar de falta de recursos. E eu posso imaginar Filipe olhando para a multidão, que eram de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, o que daria aproximadamente entre 10 e 15 mil pessoas. Tem cidades inteiras ainda hoje que não tem essa população. Por exemplo, Feira Nova, a cidade do pastor Jairzinho. Uma cidade inteira que não tem 10 mil habitantes, segundo o censo. Olhei ali rapidamente, segundo o censo do IBGE de 2022. E eu posso imaginar Filipe pensando consigo mesmo: como alimentar esse povo todo? Imagina aí, pastor Jairzinho, a cidade toda de Feira Nova, diante de Jesus e do Senhor, para dar alimentos a todos. E aí, Filipe, no seu raciocínio cartesiano, no seu raciocínio pragmático, no seu raciocínio imediato, ele responde o seguinte: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E isso acaba contaminando, essa resposta de Filipe acaba contaminando os outros discípulos. E a solução apresentada por eles, consequentemente, veio na esfera do natural, no campo da impossibilidade. Lucas 9:12 diz assim: eles dizem: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto, um lugar sem recursos, um lugar sem possibilidades. É até uma ideia razoável no campo natural, mas Jesus queria levá-los além. E com Jesus nós sempre podemos ir além do natural.
Isso você tem que dizer para o irmão que está do seu lado. Repita comigo: com Jesus, sempre podemos ir além do natural. Com Jesus nós somos chamados a transcender, a buscar o extraordinário, em busca das soluções que a sua casa precisa, em busca das soluções que a sua família precisa, em busca das soluções que o seu casamento precisa, em busca das soluções que Aracaju precisa, que Sergipe precisa. Eles estavam vendo somente as circunstâncias. Eles desprezaram a possibilidade de irem além do sobrenatural junto com Jesus. Eles desprezaram a parceria com o sobrenatural Jesus. Simplesmente Jesus estava diante deles. Eles não se deram conta de que essa parceria com Jesus lhes dava a oportunidade de transformar o impossível em possível. Eles não se deram conta de que essa parceria com Jesus Cristo lhes dava a oportunidade de trazer à existência aquilo que ainda não existia. E hoje eu vim aqui dizer para você, hoje é um bom dia para que isso aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família. Nada é impossível para Deus, porque tudo é possível ao que crê. E aí então, Jesus começa a ministrar a Filipe e os demais discípulos. Mateus 14,16 vai dizer assim: Jesus respondeu: eles não precisam ir, a multidão, eles não precisam ir, deem a eles você mesmo o que comer. O quê? Como assim, Jesus? Não dá. Como o bispo JB fala, a conta não fecha. Como nós vamos dar alimento para essa multidão? Mas, em verdade, nós poderíamos muito bem destrinchar essa ordem que Jesus deu para os discípulos da seguinte forma: ei, discípulos, meu pai já fez isso antes, em parceria com Eliseu. Ele alimentou 100 homens a partir de 20 pães. E está lá escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vocês não leram a palavra? Vocês não conhecem as escrituras? Se meu pai fez antes, ele pode fazer novamente, pois ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ei, eu estou aqui com vocês, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês já me viram fazer tantos milagres. Vocês também já fizeram milagres em meu nome quando eu os enviei. Portanto, parem de olhar para as circunstâncias. Vocês são chamados para serem cooperadores de Deus. Nós vamos fazer milagres juntos, inclusive obras ainda maiores. Então, em Marcos 6,38, a palavra diz o seguinte: perguntou Jesus para eles: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E aqui Jesus começa a entregar chaves preciosas aos seus discípulos sobre as etapas para que, em parceria com ele, junto com ele, os discípulos possam ser um agente de milagre. Eu vejo Jesus levantando agente de milagres nessa noite, amém? Amém. Quantos aqui gostariam de ser agente de milagres? Amém. Então vamos usar chaves para que você seja um agente de milagres levantados por Jesus. Primeiro ponto: identifique o que você tem disponível diante da circunstância. Qual a habilidade? Quais os dons? Qual o talento? Quais os recursos? O que você tem na mão disponível nesse momento de impossibilidade? Como diz a pastora Ana, minha esposa, ninguém tem tão pouco que eu não possa dar algo a alguém. Ninguém tem tão pouco que não possa dar algo a alguém. Segundo ponto: entregue o que você tem nas mãos dele. Em Mateus 14,18, Jesus diz assim: tragam os 5 pães e os 2 peixes aqui para mim. Entreguem para mim o que você tem.
N.T. Wright, um teólogo, ensina que muitas vezes não sabemos o que fazer, mas o ponto de partida é sempre levar o que nós temos até Jesus. Você nunca sabe o que Ele fará com isso, embora parte da fé cristã consista na expectativa de que Ele fará algo que não esperávamos, algo novo e criativo, algo surpreendente. Terceiro ponto, declare o comando vindo dele. Em João 6,10, disse Jesus: mandem o povo se assentar. Depois de pedir os 5 pães e os 2 peixes, Jesus diz: manda o povo se assentar, mandem o povo se assentar. Digam para o povo, abram sua boca e digam para o povo, mandem ele se assentar. Essa era a ordem a ser cumprida, a ser falada, declarada pelo povo: sentem-se. E aí, mais uma vez, eu imagino, eu leio a palavra e fico imaginando essas coisas, pastor Jairzinho. Fico imaginando os discípulos se perguntando, dizer ao povo para sentar. Tudo bem que eles estão cansados, mas o que eles precisam é de comida. Ou então eles poderiam pensar o seguinte: só isso? Simples assim? Sentar? Só isso, Jesus? Mas o céu não vai se abrir, os anjos não vão aparecer, não descerá uma carruagem celestial trazendo comida aqui para eles? Nada espetacular assim, é só sentar? Não, apenas ordene para a multidão: sentem-se. E às vezes nós esperamos algo espalhafatoso, algo pirotécnico, algo chamativo de Deus, que perdemos a atenção dele nas coisas simples, mas que nem por isso são menos extraordinárias. Um milagre de proporções do tamanho de uma cidade estava prestes a acontecer. Um milagre gigantesco estava ali, quase acontecendo. E esse comando simples nos revela algumas coisas importantes. Eu quero compartilhar isso com vocês. Para que aproximadamente 15 mil pessoas se assentassem, era preciso que houvesse concordância. Todo o povo estava disposto a obedecer. Seus corações estavam inclinados, dispostos a permanecer na presença de Jesus. A palavra não relata que ninguém foi embora. E às vezes nós sabemos, num ambiente com muitas pessoas é difícil dar um comando: olha, vamos sentar todo mundo. E todo mundo sentar. É difícil ou não é às vezes? Imagine 15 mil pessoas. Uma multidão do tamanho de uma cidade. Mas eles queriam permanecer na presença de Jesus. Estavam dispostos a obedecer o seu comando. Eles estavam em concordância com aquilo que estava prestes a acontecer. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas sentaram. Eles se sentaram em grupos de 50, e isso demanda organização e tempo. Mas aquele povo também estava disposto a esperar. Imagina aí 15 mil pessoas se organizando de 50 em 50 para sentar. Isso demanda organização e tempo. E quantos aqui desejam ver sua casa, seu bairro, essa cidade, nessa disposição para obedecer, para esperar, a fim de permanecer na presença de Jesus? Quarto ponto, e com isso eu já termino. Recapitulando, primeiro ponto: identifique o que você tem disponível diante da circunstância. Segundo ponto, entregue o que você tem nas mãos dele. Terceiro ponto, declare o comando vindo dele. E quarto ponto, seja um imitador de Cristo. Faça o que você o ver fazer. O que Jesus estiver fazendo, faça. Faça o que o mestre estiver fazendo.
Paulo, em Efésios 5:1, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. O próprio Jesus, em João 5,19, ensina o seguinte: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Se os irmãos do Ministério Louvor puder já tomar posição, eu quero contar com vocês nessa parte final da ministração, amém? Pode ser, pastor Jazinho. Em João 8:38, ele repete o seguinte: eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E foi assim que aconteceu. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida, entregou-os para os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E observem a abundância retratada em João 6,11. Então, Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Não houve restrição. Eles comeram até se fartar. E fez o mesmo com os peixes. Esse é o nosso Deus. Um Deus de abundância, um Deus de fartura. E a palavra diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E que milagre incrível. E quantos ensinamentos intencionais contidos nele. É tempo de perguntarmos para Jesus. Hoje é uma boa noite para fazer isso. O que o Senhor quer que façamos juntos nesse último trimestre de 2025? Essa é uma boa pergunta para fazer para Jesus hoje. Vamos perguntar? Quem pode repetir comigo aí? Amado Jesus, o que o Senhor quer que façamos juntos nesse último semestre de 2025? Agora, estendam as mãos assim para frente, como se estivessem entregando algo a alguém. Faça isso como uma forma de dizer a Jesus nessa noite, pela fé: o pouco que eu tenho, eu te entrego. Eu digo sim para sermos parceiros nesse último semestre, esse último trimestre de 2025. Eu digo sim para ministrar pessoas. Eu digo sim para libertar cativos. Eu digo sim para curar doentes. Eu digo sim para pregar o evangelho do reino. Eu digo sim para amar o meu próximo. Repitam comigo só mais uma vez, e eu prometo que é a última da noite. Eis-me aqui, ainda com as mãos assim, como se estivesse entregando a Jesus. Eis-me aqui, com os meus 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu quero te servir e servir ao próximo em parceria contigo. Eu creio que às vezes é difícil imaginar, mas quando nós imaginamos a manifestação do reino de Deus, quando nós imaginamos o avanço do reino a partir de nós, a partir de nossa casa, passando de nossa casa, partindo daqui da igreja, ganhando as ruas da cidade, nós imaginamos um milagre na proporção de uma cidade inteira. Nós desejamos um milagre na proporção de Aracaju, que alcance cada um dos nossos habitantes, para que cada um deles possam ter uma experiência real e transformadora do poder de Deus e do amor de Jesus sobre as suas vidas. E esse é o nosso desejo. Mas para ser um agente de milagres,
para ser um agente de transformação na vida das pessoas, é preciso ter uma aliança com Ele, com Jesus. É preciso que Ele limpe seus pecados, é preciso que Ele seja o seu Senhor, é preciso que Ele seja o seu Salvador, é preciso que Ele te envie.